silêncio de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus vos abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Uma palavra de Deus para nós, para meditarmos, pensarmos um pouquinho. Hebreus capítulo 11, onde diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja nosso Deus. Não é verdade? Nós temos essa confiança, nós temos essa certeza do agir de Deus, e nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e nós encontramos os nossos irmãos heróis da fé. Essa galeria de Hebreus, capítulo 11, traz ali aqueles servos que ouviram Deus, que falaram com Deus, que presenciaram, sentiram um momento de firmeza, momento de poder, a glória do Senhor, e eles então saíram de suas terras, foram para a batalha, saíram de onde estavam, do conforto onde estavam, para alcançar e para vivenciar uma nova etapa da vida. É o caso de Abraão. Deus o chamou e falou assim: Abraão, na verdade o nome dele antes de ser chamado Abraão era Abrão. Abrão, olha, sai da tua terra e da tua parentela, que vou te dar, eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Ele ouviu a voz de Deus, entendeu que era Deus e saiu junto com a sua esposa, sobrinho Ló, e foi atrás da terra prometida. Tudo que nós temos, meus queridos irmãos, é a certeza de que Deus fala. Deus falou com Moisés: Moisés, vou tirar o meu povo do Egito. Vou tirar o povo de lá. Aí Moisés ficou preocupado: olha, não consigo falar, sou pesado de voz. Deus falou: vou providenciar alguém. E providenciou o próprio irmão dele. E os dois juntos foram até o Egito, e lá conversando, entenderam, aconselharam as pessoas, chamaram as pessoas, aí foram até Faraó, falar das promessas de Deus, e falar que Deus queria o seu povo
liberto. Nós já conhecemos, sabemos de todas as situações que envolveu o faraó, não permitindo que o povo saísse, então Deus usa de sua autoridade, seu poder, com as pragas, até que o faraó ceda e a glória de Deus seja manifestada. Também foi com Josué. Deus o levou a limites, até que ele teve que chegar ao ponto de entender que Moisés não estava mais com ele, mas Deus estava com ele. Então, em toda essa história, toda essa situação, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história do próprio José, de Moisés, a história de Jeremias, a história do profeta Isaías, todas essas pessoas, todos esses foram movidos pela fé. E não é diferente quando chega no Novo Testamento. No Novo Testamento vem falando numa questão de fé novamente. Fé e prática. Onde Paulo exerce a sua fé, onde tem autoridade, onde ele cura pela fé. E imagine Pedro e João à frente do templo, o pináculo do templo, ou seja, no templo Formosa, na entrada do templo. E estavam ali pessoas doentes, enfermas, e eles veem uma pessoa, um paralítico, pedindo esmola. E ele pede, então, olha, que me dê alguma coisa. Pedro e João olham para aquele homem e diz a ele, olha, não temos nem ouro nem prata. O que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E aquele paralítico imediatamente levantou e andou para a glória de Deus. Quando a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 11, sobre a questão da fé, a Bíblia ela está citando um momento específico nas nossas vidas em que nós precisamos entender e compreender que Deus ele age com base na fé. Então, o primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 11, era: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento é a base da crença, daquilo que você está esperando, daquilo que você está aguardando, mas você não vê. Você não sabe quando vai chegar, você não sabe a que momento vai acontecer, mas você tem a certeza, tem a confiança de que aquilo vai acontecer. Isso é fato, isso é real. Então, nas nossas vidas, quando nós experimentamos a fé, essa fé produz em nós uma reação, e essa reação acrescenta na nossa vida a glória de Deus. E é por isso que nós persistimos, é por isso que nós vamos em frente. Quando nós entendemos aqui que a questão de Abel, lá no comecinho, ele oferece a Deus o seu melhor sacrifício, e Caim fica revoltado porque dá a entender no texto que Caim não trouxe o melhor, e Abel trouxe o melhor. Então, por isso, ele foi morto. Aí vem falando das histórias de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. Enoque andava com Deus, é o segundo texto. E aí nós temos, então, o versículo 6 que fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista, e que é ele quem dá a bênção àqueles que o buscam. E nós vamos ver todos esses nossos irmãos que eles superaram seus limites, superaram suas dificuldades por causa da fé. Não tiveram facilidade. Você não vai encontrar dentro da história bíblica nenhum deles em delícias, em facilidades. Você vai encontrá-los todos sendo provados, sendo perseguidos, maltratados, tendo que mudar de um lado para o outro, se esforçar. E isso tudo fez com que eles crescessem na graça e no poder de Deus. Não é diferente conosco.
Deus está conosco, mas Deus está também nos provando para que sejamos fortalecidos na fé, no seu poder e na sua glória. E é no nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós estamos vencendo. Vencendo pelo poder de Deus. Se um dia esse livro fosse escrito novamente, deveria ter o seu nome, o nosso nome, a ser registrado, assim como tantos outros que venceram pelo poder de Deus, venceram pela glória do Senhor. Então, meu querido, no nome de Jesus Cristo, Deus está contigo, está te abençoando. Erga a cabeça, vamos em frente, porque a glória do Senhor está na nossa vida. Assim possamos viver e receber o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que esta palavra nunca saia do teu coração. Fica com Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.